Tá ligado? Aí, agora foi. Agora foi. O retorno estava baixo. Então, algumas advertências. Ontem eu gravei uma aula, eu até coloquei no Twitter, alguns devem ter visto, sobre interceptação telefônica. Tá bom? 2 blocos aí de 50 minutos sobre a lei de interceptação telefônica. E hoje eu gravei 3 blocos sobre conflito aparente de normas penais e concurso de crimes. Falei de concurso material, concurso formal, crime continuado, tá? Algumas aulas complementares aí para vocês. Salvo engano, eu tenho mais alguns para gravar. Um eu vou gravar sexta, o outro acho que sábado. Eu não consegui gravar tudo no começo da semana por causa dos estúdios. A gente, né, não tem disponibilidade de estúdio para aquele dia muitas vezes. Mas essas 2 eu já gravei, que são as mais importantes. Então, fiquem atentos para assistir essas aulas, tá? Principalmente a parte de concurso de crimes, interceptação, que por vezes cai na prova. Tá legal? No sistema para vocês assistirem. É no sistema. Essas aulas vão subir para o sistema, na área do aluno, para vocês assistirem. Tá legal? Vão ficar lá no sistema. A de interceptação talvez já esteja, porque eu gravei ontem. A de concurso de crimes eu gravei, terminei de gravar agora há pouco. Então, certamente não está ainda, mas em breve estará no sistema. Tá legal, pessoal? Tudo bem? E as demais aulas, eu vou gravar mais algumas. As demais eu aviso no Twitter, conforme eu fizer as gravações, só para vocês saberem se organizarem para assistir às aulas. Como o curso é mais curto, a gente grava a aula para vocês não terem perda de conteúdo. Tá legal? Então, vamos começar lá. Vamos tratar aqui do tema prisão. Então, hoje, nosso tema será o tema prisão. Prisão. E tem um introdução. Introdução. E tem um introdução. Tá quente a sala, né? Introdução. Introdução. Bom, seguinte, antes da gente começar a analisar as espécies de prisão, prisão em flagrante, preventiva, temporária, etc., o que é importante a gente lembrar que, primeiro, eu não vou me preocupar tanto com a prisão temporária hoje. Por quê? Porque já tem um vídeo do Madeira tratando de temporária. Então, se tiver tempo, eu explico com calma, ou só falo de algo mais superficial, porque você já tem um vídeo do Madeira sobre isso. Então, eu vou me preocupar mais hoje com flagrante e preventiva, ok? E aí, se sobrar tempo, a gente fala de temporária também, mas não há obrigatoriedade, porque já tem um vídeo do Madeira aqui em processo, com certeza vai explicar isso muito melhor que eu. Então, já tem o vídeo dele lá. Então, a gente não vai se preocupar tanto com a temporária hoje. De maneira que, aqui, eu vou estabelecer um roteiro para ajudar vocês numa eventual peça prática ou numa eventual questão. A AGV não costuma pedir peças relativas à prisão. Não é tão comum. Mas é possível. Eu acredito particularmente que esse tema tem mais cara de questão. Mas existe, claro, a possibilidade de isso vir numa peça, embora menos comum. Por quê? Porque não tem como você ter muitas teses. Então fica até ruim para pontuar a peça. Por isso que eu acho que não é cobrado muito em peça. E, estrategicamente, não dá para deixar a peça tão rica. Então, como questão, acho que é mais provável, com 2 itens, aí você consegue desenvolver melhor. Mas, claro que essa possibilidade existe. Então, roteiro. Primeiro passo do nosso roteiro. Vejo um problema e eu tenho que lidar com a questão da prisão. Qual é o primeiro passo? Eu preciso identificar a prisão existente. Eu preciso identificar a prisão existente. Isso é muito importante, porque isso vai orientar a minha tese e o meu pedido. Então, primeiro, eu identifico a prisão existente no momento em que eu vou atuar. Então, eu identifico a prisão existente no momento da atuação. No momento da atuação. Então, no momento em que você vai atuar, a qual título o seu cliente está preso?
Você tem que ter isso muito claro. Porque a depender do momento, você vai ter até uma peça diferente. Então você tem que identificar qual que é a prisão. É flagrante? É preventiva? É temporária? Então, exemplo. O sujeito é preso em flagrante, os autos vão para o magistrado, e o magistrado converte a prisão em flagrante em preventiva. E alega algumas coisas, etc., para manter o sujeito preso e converte a prisão. 310, lá, inciso 2 do CPP. Você, como advogado, a gente não vai ver detalhes ainda, mais para frente sim, agora ainda não. Você, como advogado, vai bater em qual prisão? Na prisão preventiva. Ele não está preso pela preventiva, não mudou o título. O título é uma prisão preventiva. Então você vai bater na prisão preventiva. Flagrante está superado. Então você vai bater na prisão preventiva. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então, fiquem atentos, cuidado com isso aí na prova. Então, se houver prisão em flagrante que foi convertida em preventiva, a sua peça vai se dirigir à prisão preventiva. Então, anotem esse exemplo, eu sei que é fácil, mas vamos começar pelo básico. Então, anotem aí. Se houver prisão em flagrante, prisão em flagrante, prisão em flagrante, se houver prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, esta é a prisão em preventiva, esta é a prisão a ser combatida. Esta é a prisão a ser combatida. Perfeito? Ok? Então, esse é o primeiro ponto, eu vou identificar a prisão. Depois, segundo tópico aqui do meu problema. Eu tenho que separar duas situações. Eu tenho que separar duas situações. Primeiro, se essa prisão ela é uma prisão ilegal. Primeiro eu tenho que ver se essa prisão é uma prisão ilegal. Ilegal. Veja, essa terminologia é uma terminologia nossa, criada aqui pelo curso, para te ajudar a identificar a peça e a questão. Então, se for uma prisão ilegal é aquela que nem poderia ter sido cogitada. Prisão ilegal é aquela que nem poderia ter sido cogitada. É aquela que nem poderia ter sido cogitada. Nem poderia ter sido cogitada. No caso de prisão ilegal, qualquer que seja a prisão, se a prisão é ilegal, qual será o meu pedido? A Constituição diz, a prisão ilegal será imediatamente. Então, se a prisão é ilegal, o meu pedido é de relaxamento. Relaxamento. Se for prisão em flagrante ilegal, eu vou pedir o quê? Relaxamento. Se for prisão preventiva ilegal, eu vou pedir o quê? Se for prisão temporária ilegal, eu vou pedir relaxamento. Não importa a prisão. Se ela é ilegal, eu peço o relaxamento. Tudo bem? Mas pode acontecer da prisão ser legal, porém ser desnecessária. Ser desnecessária. Tem uma expressão que eu gosto de usar para explicar isso. Eu vou usar alguns sinônimos, mas essa expressão, sob o aspecto técnico, ela me parece clara. Prisão desnecessária é aquela em que não há cautelaridade. É aquela que não tem cautelaridade, ou seja, não tem motivo que justifique a prisão. É aquela em que não há cautelaridade. Cautelaridade. Não há cautelaridade. Ou falando de uma maneira talvez menos técnica, não há necessidade de se manter a prisão. Não há necessidade de se manter a prisão. Então notem que é uma situação diferente. A prisão é legal, mas ela não é necessária.
Não tinha motivo para o sujeito ficar preso. Não havia cautelaridade. Perfeito? Bom, e aí, o que é que eu vou pedir? Aí depende. A gente vai ver depois especificamente, mas eu já posso adiantar que os pedidos vão transitar em torno de revogação e / ou liberdade provisória. Revogação e / ou liberdade provisória. Então, se a prisão for desnecessária, o meu pedido vai ser de revogação e / ou liberdade provisória. Aqui vai mudar de acordo com o tipo de prisão, mas a gente vai ver isso no seu momento adequado. Mas, linhas gerais, é esse o panorama. Tá legal? Perfeito? Claro que nada impede, pessoal, que eu, na minha prova, se houver elementos, que eu sustente ambos. Se eu tiver indicativo de que a prisão é ilegal, mas é desnecessária, posso pedir o relaxamento ou subsidiariamente a revogação e liberdade provisória, ou relaxamento ou subsidiariamente liberdade provisória? Posso. Então, se a prisão for ilegal e desnecessária, posso pedir os dois na minha peça? Claro, porque o juiz pode entender que ela não é ilegal, pode entender que ela é legal. E aí eu falo, bom, se Vossa Excelência entender que a prisão é legal, então pelo menos entenda que ela é desnecessária. Então posso acumular pedidos de ilegalidade e desnecessidade de prisão? Sim, de maneira subsidiária. Olha, se você não soltar porque ela é ilegal, solte porque ela é desnecessária. Então isso é possível em tese nos três tipos de prisão. Perfeito, pessoal? Acompanharam? Tá? Então anotem aí. É possível cumular. Coloquem cumular entre aspas. Cumular. Entre aspas, cumular. A ilegalidade é a desnecessidade da prisão. É a desnecessidade da prisão. É a desnecessidade da prisão. Por que eu pedi para colocar acumular entre aspas? Porque esse meu pedido não vai ser um pedido cumulativo. Vai ser um pedido subsidiário. Né? Relaxa ou subsidiariamente diga que é desnecessária. Veja, você não vai pedir, dizer que ela é desnecessária no pedido. É que a gente não entrou nos tipos de prisão ainda. Aí eu vou explicar qual que eu peço a revogação, qual que eu peço liberdade provisória, etc. Mas eu posso acumular, mas aí eu vou fazer esses pedidos de maneira subsidiária. Considere ilegal, ou caso isso não seja acolhido, considere desnecessária. Isso é possível? Plenamente. Tudo bem? Tá? Eu vou só pedir para reduzir a temperatura da sala, que está quente, não está? Está quente. Eu não sei quantos graus está, mas se puder deixar uns 2 graus a menos, ou 3... Aí a gente vê... Veja, tem que ser frio, aqui não é para ser confortável, é para você querer sair logo e passar. Se é muito confortável, não falar, ai, que gostoso, quero ficar mais. Não, não é para ficar mais, é fazer uma vez e ir embora, passar, fazer outra coisa. Né? E fora que fica elegante assim, entendeu? Frio, as pessoas ficam elegantes no frio. Calor é aquela coisa, aquele povo de chinelo no meio da rua, transpirando. Calor é desagradável, né? O legal é frio, então... Reduza uns 3 graus, por favor, a temperatura da sala aí. Deve estar uns 23, que é a temperatura padrão das salas. Põe uns 20. Então, vamos lá. Então, item 1, introdução. Introdução. Agora, 2. Poxa, professor, que absurdo, né? É uma democracia. Não, não é. Então, 2, prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Então, vamos lá. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. 2.1. Teoria. 2.1. Teoria. Eu vou falar um pouquinho da parte teórica para a gente poder entender como é que a gente vai levar isso para a nossa prova, né? Então,
Como os senhores bem sabem, deve ter aprendido isso na faculdade, certamente, né? Flagrante vem do latim flagrare, né? Que é aquilo que está ardendo, queimando, então anotem aí. Flagrante vem do latim flagrare. Flagrare. Flagrare, que significa, vem do latim flagrare, está na lousa. Flagrare. Eu sei que minha letra não ajuda muito, por isso que eu estou repetindo. Flagrare, que significa arder, queimar. Arder, queimar. A prisão em flagrante, ela independe, né, de uma autorização judicial, ela independe de uma autorização judicial, claro que depois ela tem que ser confirmada a posteriori, mas ela independe de uma autorização judicial, e quando eu falo de autorização é algo prévio, ela independe de autorização judicial. E com a reforma de 2011 do Código de Processo, ela passou a ser uma medida pré-cautelar. Desde 2011, o flagrante, a prisão em flagrante, ela é uma medida pré-cautelar. A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar. Pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Veja, vocês são novos, tá? Eu já sou velho, então para vocês talvez não faça sentido falar em pré-cautelar. Por quê? Antigamente, o sujeito era preso em flagrante, não havia, como hoje, a necessidade do juiz de imediato converter essa prisão, ou relaxar, ou conceder liberdade provisória. Antigamente, o sujeito era preso em flagrante e ele continuava preso a esse título. Essa prisão não era convertida. Então, a prisão em flagrante, ela se mantinha por si. Então, ela era uma prisão cautelar, porque ela se mantinha por si. Hoje, não. O sujeito é preso em flagrante, ele não vai continuar o processo com a prisão em flagrante. Essa prisão só subsiste se ela for convertida em preventiva. Então, ela não tem cautelaridade por si, porque ela não se mantém. Ou o sujeito é solto, ou ela vai ser convertida em preventiva. Então, hoje, por isso que fala que ela é uma prisão pré-cautelar, porque ela não tem cautelaridade por si, para se manter. Se o sujeito continuar preso, vai ser a outro título, mas não a prisão em flagrante. Tudo bem? Então, daí a ideia de pré-cautelar. Então, anotem aí, anotem aí. É chamada desta forma, porque não tem, por si só, cautelaridade. Isso depois de 2011, né? Porque não tem, por si só, cautelaridade. Cautelaridade. Podendo ser convertida em uma cautelar. Podendo ser convertida em uma cautelar. Não tem por si só cautelaridade. Podendo ser convertida. Se perder, pergunta para mim. Ó, você perdeu? Pergunta. Eu repito. Não? Oi? Ah, aula é importante. Super importante. Sempre importante. Não, podendo ser convertida em uma cautelar. Tudo bem? Tá legal? Podendo ser convertida em uma cautelar. Então, o juiz vai converter o flagrante, ou numa preventiva, ou numa cautelar do 319, porque a cautelar por si, o flagrante por si só não é cautelar. Então, uma breve teoria. Agora, 2.2, hipóteses de flagrante. Hipóteses de flagrante. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal, do CPP. 302 do CPP. Quais são as modalidades de flagrante? Primeira modalidade é o chamado flagrante próprio. Flagrante próprio dos incisos 1 e 2.
flagrante próprio dos incisos 1 e 2. No flagrante próprio, nós temos aqui 2 incisos. Quais são as hipóteses? Aqui no flagrante próprio, o indivíduo está cometendo a infração penal, incisos 1 e 2. O indivíduo está cometendo a infração penal. O indivíduo está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la. Ou acabou de cometê-la. O indivíduo está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la. Ou acabou de cometê-la. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, só um parênteses, só uma pergunta, eu preciso fazer uma consulta, porque minha consciência está pesada. Esquecer aniversário de namorado, namorada, é muito grave? Tipo, esquecer assim, total. É porque eu fiz isso ontem. Aí eu mandei a mensagem, posso te ligar? Eu não consigo nem falar com você hoje. Então eu não sei como é que está a situação, né? Está meio stand-by, assim. Eu não sei até hoje como é que está. Está meio complicado. Eu esqueci o aniversário. Aí eu tentei explicar que isso é meu, é natural. Até hoje eu não sei o aniversário da minha avó, da minha mãe. O do meu pai eu só sei porque é perto do Natal, 23 de dezembro. Mas eu não sei de mais ninguém da família. A da minha mãe eu acho que é dia 26 de maio, mas eu acho. O dos outros parentes eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem por aproximação. Lembro que teve um dia que eu estava em casa, eu cheguei para minha mãe, nossa, o que são esses talheres na sala de jantar? Prato. Mãe, por que você está arrumando a mesa assim? O que vai ter hoje? Ela, filho, é meu aniversário. Juro, então, veja, se a pessoa entende que eu sou assim, ela releva. Porque não é falta de consideração, né? Mas isso se eu continuar numa relação, né? Depois dessa, que eu não sei, estou em dúvida. Porque eu acho que eu vou então, me falaram isso, mas enfim, vamos lá. Então, próprio, o indivíduo está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Agora, pessoal, nós temos o chamado flagrante impróprio ou quase flagrante. Do inciso 3. Flagrante impróprio ou quase flagrante. Ou quase flagrante. No flagrante impróprio ou quase flagrante, o sujeito é perseguido. É perseguido. É perseguido logo após em situação que faça presumir, é perseguido logo após, em situação que faça presumir, ser o autor da infração. Em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Agora uma pergunta. Nesse caso de flagrante impróprio, por quanto tempo pode durar essa perseguição? O que a doutrina diz? Não há um lapso temporal. O que não pode haver é solução de continuidade, é interrupção. Então já aconteceu do sujeito ser perseguido por mais de 10 horas. E o STJ manteve a prisão em flagrante, porque não houve solução de continuidade. Tá tudo bem? Então, anotem aí. Não há um lapso temporal. Não há um lapso temporal. Não há um lapso temporal. Um lapso temporal. Contudo, pode jogar a câmera para mim aqui. Contudo, para que exista o flagrante, não há um lapso temporal. Contudo,
para que exista o flagrante, vocês estão tossindo, eu estou ficando com dó, né? É o ar, Depois aumenta 1 grau, por favor. Eu estou ficando com dó, é sério. Eu vou tirar o paletó aqui, vou ser legal com vocês. Vai. Para que exista o flagrante, não pode haver solução de continuidade. Não pode haver solução de continuidade. Solução de continuidade. Solução de continuidade. Para quem não gostou da expressão solução de continuidade, pode colocar entre parênteses aí interrupção. Pode colocar aí interrupção. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Tá? Então, inciso 3. Agora, última hipótese de flagrante é o chamado flagrante presumido ou ficto. Presumido ou ficto do inciso 4. Presumido ou ficto do inciso 4. Presumido ou ficto do inciso 4. Aqui, o agente é encontrado. Vejam, não perseguido, ele é encontrado. Encontrado. Logo depois... encontrado logo depois com objetos que façam presumir, é encontrado logo depois com objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Que façam presumir ser ele o autor da infração. Ser ele o autor da infração. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então, essas são as hipóteses de flagrante. Bom, a doutrina discute se o logo após do inciso 3 é a mesma coisa que o logo depois do inciso 4. O Badaró fala que o Bento de Faria falava que não, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque para a gente aqui não é importante. O que me parece que é importante, que pode cair na sua prova, é uma observação. Então, em homenagem à nossa professora Orli, que se encontra amamentando, por isso que não participou desse curso aí, em homenagem à professora Orli, quem teve aula com ela vai reconhecer agora, anotem aí, OBS, homenagem à professora Orli, OBS, flagrante. Isso. Quantos graus você pôs? Agora está 22. 22? Ótimo. 22,5 não dá para colocar, né? Flagrante, preparado ou provocado. Flagrante, preparado ou provocado. Isso tem uma chance razoável de cair na sua prova. Isso é a cara da prova. Flagrante, preparado ou provocado. É o seguinte, qual outro nome que isso tem? É crime impossível por obra do agente provocador. Crime impossível por obra do agente provocador. Crime impossível por obra do agente provocador. Como é que funciona isso? O policial sabe que o sujeito é traficante, vai até o local, faz campana, aí ele fica olhando o sujeito, mas não consegue achar um momento adequado para prender o sujeito. Num determinado momento, o policial vai até onde está o sujeito e fala para ele, por favor, eu gostaria de comprar 10 invólucros de cocaína, você pode me vender? Pois não, aí ele vai lá, tira do bolso e oferece 10 invólucros de cocaína para o policial. Nesse momento, o policial fala, o senhor está preso em flagrante delito. Pode prender em flagrante aqui? Por que não? Súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF. O que é que vai dizer o STF
nesse verbete 145. Seguinte, essa conduta que foi induzida pelo agente policial não pode ter relevância penal. Essa conduta que foi objeto de induzimento caracteriza crime impossível. Então, a conduta objeto de induzimento do policial caracteriza crime impossível. Então, anotem aí. A conduta, objeto de induzimento, por parte do policial, caracteriza crime impossível. Caracteriza crime impossível. Crime impossível. Caracteriza crime impossível. Tudo bem? Crime impossível. Então, o policial pode prendê-lo em flagrante pela conta de oferecer a droga? Não, porque essa conduta foi induzida. O promotor pode prender em flagrante pela conduta de oferecer a droga? Oferecer a denúncia pela conduta de oferecer a droga? Não, porque é crime impossível. Agora pergunto, o promotor não pode processar por nada? Veja, ele ofereceu a droga, mas ele já trazia a droga. Então, ele pode ser processado por trazer pelo 33. Pelo 33, tá? Cuidado, não é pelo 28, é pelo 33, porque ele estava traficando. Ele tinha, ou por exemplo, ele estava guardando atrás da parede 8 quilos de cocaína. Você vai processar ele pelo 28? Né? Impossível. Né? O sujeito estava guardando lá 2 quilos de maconha atrás da parede. Você vai processar ele pelo 28? Não, 33. O que você não pode é processá-lo pelo verbo que foi objeto de induzimento. Ele não pode ser processado por oferecer, mas ele pode ser denunciado por ocultar, trazer consigo? Pode. Então, cuidado com isso. O crime impossível só abrange aquela conduta que foi objeto da provocação. Mas uma outra conduta que ele já vinha praticando pode ser objeto de acusação? Pode, tá? Então não é que ele não pode ser processado pelo 33, pode. Ele só não pode ser processado por aquele verbo que ele praticou e que foi objeto do induzimento por parte do policial. Então ele não pode ser processado por oferecer a droga, porque ele só fez isso porque o policial provocou. Mas ele já ocultava a droga. Pode ser processado por ocultar? Pode, pessoal. Aí ele pode. Vocês entenderam isso? Todo mundo compreendeu? Você não? Você não entendeu? Ou não é de tá tudo bem? Tranquilo? Não, você entendeu? Tranquilo? O senhor também entendeu? Perfeito? Então anotem essa observação, que isso é importante. O crime impossível abrange apenas a conduta objeto da provocação. Abrange apenas a conduta objeto da provocação. Objeto da provocação. Eventual conduta que o agente já vinha praticando, pode ser a ele imputada. Eventual conduta que o agente já vinha praticando pode ser a ele imputada. Então, se o policial induziu ele a oferecer, mas ele já ocultava, ele pode ser denunciado pelo verbo ocultar. Perfeito, pessoal? Ficou claro isso? Ótimo. Então, diga, alguém? Diga, pode falar. Não, mas espera, não é uma questão dela ter traficado no momento anterior. Ela nunca traficou, mas naquele dia ela ocultava a droga atrás da parede. Uhum. Entendi. Veja, na verdade, ele buscar o dinheiro
para oferecer a droga, se não tiver nenhum verbo específico, a priori a conduta é atípica. Só dele pegar o dinheiro. Perfeito? Então eu tenho que ver se tem algum tipo penal. Tem 18 verbos no artigo 33. Se não encaixar nenhum, a conduta é atípica. Perfeito. Agora a questão é a seguinte, ali, porque o problema é, ele pegou a droga e depois ofereceu. O problema é que para oferecer a droga, ele tem que trazer a droga com ele. A menos que você sustente... Não, como é que ele vai oferecer a droga se ele não segura? Sim, mas ele tem que dar policial. Entregar é verbo também. Dar também é verbo. Se ele dá a droga é o verbo. A menos que você sustente que ele só trouxe a droga com ele porque o policial induziu. Nesse caso, eu tenho o crime impossível com relação aos dois verbos, porque inicialmente ele não estava com a droga. Só que aí, ele vai ter que provar que não era ele que estava ocultando aquela droga. Aquela droga estava com uma terceira pessoa, ele pegou de uma terceira pessoa, e ele só trouxe aquela droga porque o policial pediu. E ele só entregou ou deu porque o policial pediu. Aí eu posso falar em crime impossível com relação aos dois verbos, mas porque os dois foram objeto de provocação. Perfeito? Perfeito? Aí é possível, mas porque os dois foram objeto de provocação. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Alguém tinha levantado a mão? Diga. Então, boa pergunta. A súmula fala em agente policial. Mas, a priori, não impediria que fosse, porque qualquer pessoa pode prender em flagrante. Então, qualquer pessoa pode ir lá pedir a droga para o traficante, quando o traficante oferecer, prender em flagrante. Mas a súmula só trata do agente policial. O texto da súmula só trata do agente policial. Mas o raciocínio, se qualquer um pode prender em flagrante, em tese, daria para aplicar talvez, mas a súmula não trata disso, ela só fala do agente policial. Então, quando a súmula fala de agente provocador, a súmula e o caso que gera a súmula é específico para agente policial. Tudo bem? Tá legal? Então, pessoal, agora, próximo item, 2.2, hipóteses 2.3. Procedimento. Bom, de quem que é a atribuição para lavrar o flagrante? Autoridade do local em que foi praticado o crime ou autoridade do local da captura? É a autoridade do local da captura, ainda que o crime seja praticado em outro local. Tá? Então, a autoridade que tem atribuição para lavrar o auto é a do local da captura do agente. Eu estou falando de autoridade policial. Tá? A autoridade policial com atribuição é a do local da captura do agente. É do local da captura do agente. É o local da captura do agente. Tudo bem? Diga. O local, aí, né? Então, a autoridade com atribuição para lavrar o auto é a do local da captura do agente. A autoridade com atribuição para lavrar o auto é a do local da captura do agente. É a do local da captura. Então, se o crime se consumar em outro lugar, não importa. Vai ser aí a autoridade do local onde o agente foi capturado, e não a autoridade policial onde se deu a consumação do crime. Tudo bem? Perfeito. Diga. A priori não, porque se entende que no inquérito policial a gente não tem nulidade, mas mera irregularidade. Tudo bem? Então, a priori não. Tá legal? Tá? Pelo menos é o que se entende tradicionalmente, ainda que a gente possa considerar absurdo. Tá bom? Até porque não é uma regra, não é um vício de competência. Porque a autoridade policial não tem competência, tem atribuição. Tudo bem? Tá? Bom, perfeito. Então, depois que o sujeito é conduzido, então ele é capturado e é conduzido aí para o distrito policial. E aí o que é que a autoridade policial faz? Ela vai ouvir o condutor, e depois ouvirá testemunhas, condutor,
testemunhas. E, por fim, quem? O sujeito que foi preso. Pois vai ouvir o sujeito que foi preso. Vai proceder ao interrogatório do sujeito. Tá? Isso é disciplinado no artigo 304 do CPP. Artigo 304 do CPP. Cuidado. Quantas testemunhas, no mínimo, devem haver? Para o flagrante? 8 é para o rito comum ordinário. Quantas testemunhas? 2. 2. No mínimo, 2 testemunhas. Isso é muito importante, porque se descumprir isso, a prisão é ilegal. Por isso que é importante para a gente isso. No mínimo, 2 testemunhas. 2 testemunhas. O condutor conta como testemunha? Conta. Se entende que conta. Há quem critique, mas se entende que conta. O condutor conta como testemunha. Conta como testemunha. Conta como testemunha. Perfeito? Por isso que os policiais militares, dupla. Porque um é condutor, o outro é testemunha. Se a jurisprudência entendesse que não contava, aí eles teriam que andar em trio. Porque aí, se eles lavrassem um flagrante, para levar até a delegacia, ou eles vão ter que arrumar alguém na rua para servir como testemunha, ou eles vão ter que arrumar alguém na delegacia para servir como testemunha da apresentação do preso. Então, por isso que eles andam em 2, já para poder ter as testemunhas, porque um é condutor e já serve como testemunha. Tá bom? E se não houver testemunhas? Como é que faz? Se não houver testemunhas, porque nem sempre o flagrante vai ser por parte do policial. E se não houver testemunhas? O sujeito leva, foge, vai embora, deixa o sujeito lá no distrito policial. Se não houver testemunhas, são necessárias ao menos 2 pessoas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade. Ok? Então anotem aí, anotem aí. Se não houver testemunhas, se não houver testemunhas, são necessárias ao menos 2 pessoas, que tenham presenciado, a apresentação do preso à autoridade. Que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade. Tudo bem? Se não tiverem essas testemunhas, evidentemente, esse flagrante também vai estar viciado, né? Qual o nome dessas duas testemunhas de presença aí? São chamadas testemunhas fedatárias. Está aqui na lousa, fedatárias. São chamadas testemunhas fedatárias. Ok? Perfeito? Bom, ótimo. E agora, ainda sobre o procedimento, então anotaram aqui, testemunhas fedatárias, tá bom? Fedatárias. Agora, comunicação da prisão. Né? Depois de ouvir todo mundo, dar um cola-brinco no réu, né? Comunicação da prisão. O que eles fazem? Depois, a prisão é imediatamente comunicada. Imediatamente comunicada. Ao juiz, é imediatamente comunicada. Ao juiz, ao MP, juiz, MP, familiar do preso,
familiar do preso ou pessoa por ele indicada. Ou pessoa por ele indicada. Ou pessoa por ele indicada. Da onde que você extrai isso? Artigo 306 do CPP e artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal. E artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então é isso. Paramos por aqui no procedimento do flagrante. Já para o intervalo rapidinho. Já já a gente volta.